Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante da Tua santa presença para te agradecer pela vida, pelos Teus cuidados, pelo pão de cada dia, pela Tua proteção. Senhor, nesse momento a Tua palavra será aberta, então somente te rogamos a Tua presença e que o Espírito Santo possa nos iluminar, de forma que possamos compreender a Tua vontade para nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Abençoa toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal Verdades para o Tempo do Fim. E o tema de hoje promete despertar a nossa consciência para uma grande verdade. Verdade esta que certamente fará uma grande diferença na minha e na sua vida. É possível nascer neste mundo sem ser pecador? Sim ou não? Participe. Deixe o seu comentário. Meus queridos, estamos diante de um grande desafio. Reconheço que este é um tema delicado, porém necessário para entendermos a nossa condição neste mundo de pecados e também compreendermos o plano da redenção. É-nos dito em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no verso 12 do capítulo 5, nos fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, se é verdade que todos os homens são pecadores, se for verdadeira a ideia que todos os seres humanos nascidos de homem e mulher nesta terra são considerados pela Bíblia como pecadores, a única conclusão lógica é que todos já nascem nesta condição. Agora eu faço uma pergunta: o que significa ser um pecador? Por que eu sou um pecador? Quando foi que eu me tornei um pecador? Existe uma tendência natural de nós seres humanos pensarmos da seguinte forma: somos pecadores porque pecamos. Crendo desta forma, chegamos à conclusão de que se eu deixar de pecar, logo deixarei de ser pecador. Mas será que está correto este pensamento? Vamos supor que, na melhor das hipóteses, eu consiga viver pela graça de Cristo sem cometer pecados, sem transgredir a lei de Deus durante 10 anos. A pergunta que eu faço é: durante esse tempo que eu vivi sem transgredir a lei de Deus, durante esses 10 anos, eu deixei de ser pecador? No livro Fé e Obras está escrito: muitos têm adotado o conceito de que não podem pecar porque estão santificados, mas isto é uma enganosa cilada do maligno. Há constante perigo em cair em pecado, pois Cristo nos admoestou a vigiar e orar para que não entremos em tentação. Se estivermos cientes da debilidade do próprio eu, não seremos presunçosos nem indiferentes ao perigo, mas sentiremos a necessidade de recorrer à fonte de nossa força, Jesus, justiça nossa. Iremos a arrependimento e contrição, com pungente senso de nossa própria fraqueza finita, e aprenderemos que precisamos apropriar-nos diariamente dos méritos do sangue de Cristo, a fim de que nos tornemos vasos preparados para o uso do Mestre. Mas você poderá dizer que esse texto não fala sobre deixar de ser pecador. Esse texto descreve o conceito que muitas pessoas têm, que não podem pecar porque estão santificados. É verdade, começamos por esse texto para formar uma linha de raciocínio equilibrada.
e para entendermos qual é a nossa estrutura no mundo espiritual. Para início de conversa, primeira lição: pelo fato de sermos cristãos e estarmos vivendo uma vida de santificação, não significa que estamos livres de pecar. Precisamos estar cientes da nossa debilidade e que precisamos nos apropriar diariamente dos méritos de Cristo. Segunda lição: aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condenarão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível. Podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Livro Santificação, página 7. Perceberam que quanto mais perto estamos de Deus, mais profundamente sentiremos nossos próprios defeitos? Não importa quão consagrados estamos, não importa quão fiel sejamos à palavra, sempre teremos consciência das nossas fraquezas e defeitos e jamais aceitaremos o pensamento que estamos sem pecado. Nunca se esqueça do que está escrito em Terceiro Mensagens Escolhidas, página 134, onde diz o seguinte: Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado, perturbava grandemente o autor do pecado. Perceberam que Jesus Cristo foi a única pessoa, o único ser humano, logicamente após o pecado, após a queda de Adão, que andou sobre esta terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Não se esqueça do tema central. É possível nascer neste mundo sem ser pecador? Tudo o que está sendo apresentado converge para essa pergunta. Agora veremos na Bíblia quando foi que a raça humana se tornou pecadora. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O apóstolo Paulo descreve exatamente a condição pela qual viemos a este mundo. Nós somos pecadores por causa da desobediência de Adão. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Adão pecou, e seus filhos compartilharam sua culpa e suas consequências. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual sem auxílio não poderá ele resistir. Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de fazê-lo, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha caída. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um tácito exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. Com relação ao primeiro Adão, os homens receberam dele a não ser a culpa e a sentença de morte. Meus queridos irmãos e amigos, os textos apresentados são bem claros e conclusivos. Adão pecou e, como resultado dessa sua transgressão, a natureza humana, não somente a de Adão, mas também a dos demais seres humanos, se tornou má. Por causa do pecado de Adão, nossa natureza está caída. Existe na natureza humana uma inclinação para o mal. Nascemos nesta condição. A Bíblia é clara em Romanos 3:23
em dizer que todos pecaram, com exceção de Jesus Cristo, conforme lemos em 1 Pedro capítulo 2, verso 22, onde diz: Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Também lemos em 1 João capítulo 3, verso 5, que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existia pecado. Jesus não poderia ter nascido neste mundo com a mancha do pecado em sua natureza como nós, porque senão ele não poderia ter sido um sacrifício perfeito. Veja essa confirmação no espírito de profecia. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra, em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado, perturbava grandemente o autor do pecado. Meus queridos irmãos e amigos, o texto apresentado por último, ele é bastante claro e bem conclusivo. Começa falando que nós não devemos ter dúvidas quanto à perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo, ele não possuía a natureza pecaminosa, corrupta e decaída como nós possuímos. Do contrário, ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Do contrário, ele não poderia ser o nosso substituto. E o texto continua falando que ele foi a única pessoa, obviamente, como já falamos aqui, após a queda de Adão, Jesus foi a única pessoa, o ser humano, que andou sobre a terra em quem não existia mancha de pecado. Deus enviou seu Filho sem pecado a este mundo. Porém, obviamente que ele estava sujeito a pecar. Ele estava sujeito a cometer erros, semelhantemente a Adão. Só que ele veio para cumprir uma missão. Ele cumpriu, né? Agora, voltando ao tema central do estudo de hoje. É possível nascer neste mundo sem ser pecador? Claro que não. Eu e você somos pecadores. Todos que nasceram antes de nós foram e são considerados pecadores. E todos aqueles que ainda vão nascer neste mundo serão também considerados pecadores. Sabe por quê? Porque ser pecador não é uma escolha, e sim uma condição. Repito, não tivemos escolhas de vir a este mundo sem ser pecador. Podemos sim escolher não transgredir a lei de Deus, mas isso não nos dá o direito de pensar que deixamos de ser pecador. Tem pessoas que têm dificuldades para compreender esse assunto. Por quê? Primeiro, não se esvaziam de conceitos formados sem uma base sólida. Com isso, não compreende o que realmente o texto está dizendo. Por exemplo, nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 3, a seguinte declaração: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Tem pessoas que acreditam, quando leem esse verso de Romanos, que Jesus Cristo veio a este mundo com uma natureza pecaminosa. Essas pessoas fazem uma leitura superficial do texto, por isso chegam a esta conclusão. Agora preste atenção. Lendo o mesmo texto em outras versões bíblicas, temos uma melhor compreensão. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar,
por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Agora você entende quando a Bíblia, na versão RA, diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa? Não se refere à sua própria pessoa, entende? E sim que Deus enviou seu Filho à semelhança do homem pecador. Jesus veio a este mundo em uma forma humana, e essa forma humana que Jesus assumiu estava sujeito a sofrer como qualquer um de nós. Ele sentia dor, fome, sede, cansaço, e nessa forma humana ele foi tentado semelhante a nós e estava sujeito à queda, como o primeiro Adão. Agora, o fato dele ter vindo a este mundo na forma humana como um de nós não nos dá o direito de pensar que Jesus tinha uma natureza pecaminosa como nós. Precisamos ser humildes para chegarmos a esta conclusão. Por isso que em Mensagens Escolhidas nos diz o seguinte: Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Meus queridos, se você tem ainda alguma dúvida, por menor que seja, ore a Deus. Clame pelo seu nome, para que Ele te conceda sabedoria, entendimento. Não percamos a esperança. Temos uma maravilhosa promessa. Cristo trouxe sua divindade à terra, velada pela humanidade, para resgatar o homem de sua condição perdida. A natureza humana é vil, e o caráter do homem deve ser transformado antes que possa harmonizar-se com o puro e santo no reino imortal de Deus. Essa transformação é o novo nascimento. Deus fez por nós o melhor de tudo que Ele podia fazer quando enviou do céu um ser sem pecado para manifestar a este mundo de pecado o que aqueles que são salvos precisam ser no caráter, puros, santos e imaculados, tendo Cristo formado no íntimo. Concluo esse estudo oferecendo e desejando o que se encontra em Números capítulo 6, versos 24 a 26, onde lemos o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.